Óculos não vão salvar sua visão após os 60. Muita gente acredita que basta usar óculos para proteger os olhos, mas a verdade é que existe um inimigo invisível avançando em silêncio. Eu sou a doutora Ana Esperança, médica especialista em saúde ocular e pesquisadora há mais de 20 anos. E o que vou revelar pode mudar tudo o que você pensa sobre envelhecer com saúde nos olhos. Hoje vou mostrar o que a ciência descobriu sobre essa ameaça silenciosa que pode roubar sua visão, mesmo que você nunca tenha tido problemas graves antes. Escreva nos comentários: quero proteger minha visão, para mostrar que você não vai cair nessa armadilha silenciosa, porque existe um limite oculto que pode definir se você verá o futuro com clareza, ou será engolido pela escuridão. Quando passamos dos 60 anos, existe uma crença perigosa que se espalhou como verdade absoluta, a de que basta usar óculos e fazer consultas ocasionais para manter a visão protegida. Mas a realidade é muito mais sombria. A maioria das pessoas não percebe que, mesmo enxergando relativamente bem, um processo silencioso pode estar corroendo a saúde dos olhos por dentro, sem dar nenhum sinal até que seja tarde demais. É como um fio de tecido que se desfaz lentamente embaixo da costura perfeita. Por fora, tudo parece firme, mas por dentro, o colapso já começou. Esse inimigo invisível não se anuncia com dor, não provoca alarmes imediatos e muitas vezes se esconde por trás de sintomas que parecem normais do envelhecimento, como dificuldade em ler letras pequenas, sensibilidade à luz ou visão ligeiramente embaçada ao acordar. O que quase ninguém fala é que esses sinais podem não ser apenas coisas da idade, mas o prenúncio de um colapso ocular progressivo. E o mais assustador é que quando finalmente se tornam graves o suficiente para incomodar, em muitos casos a perda já é irreversível. Imagine um idoso que lê jornal todas as manhãs. Um dia, ele percebe que uma linha do texto parece ondulada. Na semana seguinte, nota uma pequena mancha turva no centro da visão. Ele coloca os óculos, tenta ajustar a iluminação, mas nada parece resolver. O diagnóstico? Degeneração macular relacionada à idade, uma condição que pode levar à cegueira central. O mais perturbador, essa condição muitas vezes começou a se desenvolver anos antes de qualquer sintoma visível, corroendo silenciosamente a retina, enquanto ele acreditava que seus óculos eram suficientes para protegê-lo. E não é apenas a degeneração macular. Há também a catarata, o glaucoma e até microlesões provocadas pela circulação deficiente. A catarata, por exemplo, pode se formar lentamente, como uma névoa que vai tomando conta do cristalino. O glaucoma é ainda mais cruel, porque pode destruir o nervo óptico sem qualquer aviso, tanto que é conhecido como o ladrão silencioso da visão. E o que poucos sabem é que depois dos 60, esses riscos não só aumentam, eles se multiplicam. A ciência tem mostrado que existe uma janela crítica, um período em que a prevenção e a intervenção podem fazer a diferença entre manter a visão e mergulhar nas trevas. Mas essa janela fecha rápido. A cada ano após os 60, a chance de sofrer danos irreversíveis aumenta significativamente. Estudos sugerem que até 40% das pessoas podem desenvolver microdanos na retina sem perceber. Isso significa que mesmo antes de os primeiros sintomas aparecerem, o corpo já está enviando sinais sutis, que quase sempre são ignorados. E o mais inquietante, existem fatores ocultos que aceleram esse processo. O excesso de luz azul artificial emitida por telas, a alimentação rica em ultraprocessados, a falta de sono reparador e até o uso inadequado de alguns suplementos populares podem abrir caminho para um envelhecimento ocular precoce. São detalhes que o sistema médico raramente discute de forma clara, e quando são mencionados, aparecem em notas de rodapé de estudos esquecidos, quase inacessíveis para o público comum. Você já percebeu como algumas pessoas chegam aos 80 anos ainda lendo sem dificuldade, enquanto outras aos 65 já perderam parte significativa da visão? A diferença muitas vezes não está apenas na genética, mas em segredos que nunca foram devidamente explicados. Há quem diga que existe um limite crítico,
um ponto de não retorno que, uma vez ultrapassado, transforma a perda visual em destino inevitável. Mas identificar esse limite não é algo que os manuais médicos revelam facilmente. E aqui está o detalhe mais perturbador. Nem sempre a visão começa a falhar de forma óbvia. Para muitos, ela dá sinais discretos, quase invisíveis, um contraste ligeiramente menor, uma dificuldade inesperada para dirigir à noite, a sensação de que as cores já não são tão vivas quanto antes. Esses sinais são como batidas fracas numa porta distante, fáceis de ignorar, até que, de repente, a porta se arrebenta diante de você. Por trás disso, existe uma verdade desconfortável. Os óculos, por melhores que sejam, não tratam a causa real do enfraquecimento ocular. Eles apenas corrigem a forma como a luz entra no olho, mas não impedem que a retina se desgaste, que o cristalino fique opaco, ou que o nervo óptico seja corroído silenciosamente. É como tentar conter uma rachadura estrutural pintando a parede. O problema continua crescendo, invisível, até que se torna incontrolável. Alguns especialistas até falam em voz baixa sobre pesquisas que mostram que a exposição contínua a certos hábitos aparentemente inofensivos pode ser tão destrutiva quanto anos de descuido total. O que você come, a forma como dorme, o tempo que passa diante de telas e até a maneira como usa óculos de leitura podem influenciar profundamente o destino da sua visão. Mas a maior parte dessas descobertas nunca chega ao público de forma clara. É como se houvesse uma barreira de silêncio que separa a ciência das pessoas que realmente precisam dela. E, à medida que envelhecemos, essa barreira parece se tornar ainda mais espessa. Enquanto pacientes recebem prescrições de óculos mais fortes ou indicações para cirurgias, os estudos que poderiam mudar o rumo dessa história ficam restritos a conferências, revistas técnicas e laboratórios. É como se houvesse um conhecimento proibido, algo que poderia alterar drasticamente o futuro da saúde ocular, mas que permanece trancado a 7 chaves. Quem já acompanhou um ente querido perdendo a visão sabe o quanto isso é devastador. Não se trata apenas de enxergar menos, mas de perder a autonomia, a confiança, a liberdade de caminhar sozinho. O mundo vai ficando nebuloso, borrado, e com ele desaparecem as pequenas alegrias cotidianas. Ler um livro, reconhecer o rosto de alguém querido, assistir a um pôr do sol. É uma escuridão que não chega de uma vez, mas que se infiltra aos poucos, até dominar tudo. E a pergunta inevitável é: se sabemos que a visão está em risco, por que continuamos a confiar apenas em óculos e exames superficiais? Por que não se fala claramente sobre a velocidade real desse processo? O que está sendo escondido da população? São perguntas que permanecem no ar, gerando mais mistério do que respostas. Depois dos 60, cada sintoma aparentemente banal pode ser um aviso sussurrado de que algo muito maior está acontecendo. A diferença entre ouvir esses sussurros e ignorá-los pode ser a fronteira entre a visão preservada e a cegueira inevitável. E quando olhamos para essas pistas, percebemos que elas podem ser apenas o início de algo muito mais assustador. Se o primeiro choque é perceber que os óculos não protegem de nada além da superfície, o segundo é ainda mais perturbador. Existem hábitos cotidianos e escolhas aparentemente inofensivas que, em silêncio, podem acelerar a fragilidade da visão. Pouco se fala sobre isso de maneira clara, mas pesquisas já sugerem que certos costumes podem estar envenenando lentamente a saúde ocular. Um dos vilões ocultos é a exposição prolongada à luz artificial. Milhões de pessoas passam horas diante de telas de celulares, televisores e computadores sem sequer imaginar que estão alimentando um inimigo invisível. A luz azul, tão comum nesses dispositivos, penetra fundo nos olhos e pode danificar células sensíveis da retina. É como se, a cada notificação, a cada vídeo assistido, uma pequena lâmina invisível risca-se o tecido ocular sem provocar dor imediata. O resultado só aparece anos depois, quando a degeneração já avançou ao ponto de não poder ser revertida. Mas não é apenas a tecnologia.
A alimentação moderna, saturada de ultraprocessados, também deixa marcas nos olhos. Gorduras de baixa qualidade, excesso de açúcar e sal criam inflamações silenciosas no corpo. E os olhos são um dos primeiros órgãos a sentir os efeitos. Os vasos microscópicos que irrigam a retina tornam-se frágeis, suscetíveis a microhemorragias que passam despercebidas. Pequenos pontos cegos podem surgir sem que a pessoa perceba, como manchas invisíveis crescendo lentamente no campo de visão. O sono irregular é outro fator quase nunca discutido. Quando dormimos mal, a circulação do fluido ocular se desregula e estruturas vitais como o nervo óptico não recebem a nutrição adequada. Isso abre espaço para condições como o glaucoma se desenvolverem sem aviso. É assustador imaginar que noites mal dormidas, acumuladas ao longo de anos, podem significar a diferença entre enxergar e viver em escuridão parcial. E aqui, chegamos a uma revelação que incomoda ainda mais: o mercado de suplementos e vitaminas para os olhos. Embalagens coloridas, propagandas cheias de promessas e slogans de proteção ocular instantânea são vendidos como salvadores da visão. Mas muitos desses produtos escondem um detalhe perturbador. O excesso ou o uso inadequado de certas substâncias pode ter o efeito contrário. Em vez de proteger, podem sobrecarregar os olhos e até acelerar processos degenerativos. Esse tipo de informação raramente chega ao consumidor. E quando chega, aparecem letras minúsculas, como um segredo enterrado. É nesse ponto que lembro de um relato que escutei anos atrás, em uma conferência discreta de saúde ocular. Um senhor chamado Augusto, de 67 anos, contou como acreditava ter encontrado a solução perfeita para sua visão. Ele havia perdido nitidez de leitura e, após assistir a propagandas promissoras, começou a tomar um suplemento importado que prometia resultados quase milagrosos. Nos primeiros meses, acreditou que estava melhorando, lia sem esforço, dirigia à noite sem desconforto. Mas com o tempo, algo estranho começou a acontecer. Pequenos pontos escuros surgiam de forma intermitente, como se manchas invisíveis aparecessem e desaparecessem diante dos seus olhos. Augusto voltou ao oftalmologista, mas os exames de rotina não mostravam nada grave. Mesmo assim, os sintomas se intensificaram. Foi então que, por acaso, encontrou em um fórum acadêmico digital um estudo esquecido, publicado anos antes, sobre efeitos colaterais raros de determinadas combinações de antioxidantes em doses altas. O artigo descrevia exatamente os sintomas que ele estava enfrentando. Era como se tivesse encontrado um dossiê oculto, enterrado propositalmente sob pilhas de informações irrelevantes. O que mais o assustou não foi apenas o fato de que seu suplemento favorito podia estar lhe prejudicando, mas a percepção de que ninguém havia contado isso antes. Nem os médicos, nem os vendedores, nem os fabricantes. Esse episódio ecoa uma realidade maior. Não é conveniente para muitos setores expor certas verdades. Afinal, bilhões de dólares circulam em torno do mercado de óculos, cirurgias e suplementos. O público continua acreditando que basta uma solução simples para segurar a visão, enquanto a verdadeira complexidade permanece oculta. O resultado é que milhares de pessoas caminham cegamente em direção a um abismo visual, confiando em falsas promessas que, em vez de deter, alimentam o declínio. E não é só sobre produtos. Até mesmo alguns tratamentos consagrados carregam segredos incômodos. Há relatos de pacientes que, após cirurgias de catarata aparentemente bem-sucedidas, passaram a experimentar distorções visuais sutis, como se o mundo tivesse perdido parte da nitidez original. O que deveria ser o início de uma vida mais clara se transformou em uma estranha nova escuridão, difícil de explicar e ainda mais difícil de tratar. Esses efeitos raramente aparecem em propagandas ou explicações prévias. Permanecem como notas de rodapé que quase ninguém lê, como se fossem fragmentos de um livro proibido. Esse padrão de silêncio se repete em diferentes frentes: telas, alimentação, sono, suplementos, tratamentos. Cada peça parece isolada, mas juntas formam um quebra-cabeça perturbador.
onde o inimigo da visão não é apenas o tempo, mas a soma de escolhas diárias que passam despercebidas. E o mais inquietante é que, em muitos casos, não se trata de ignorância, mas de conveniência. É mais simples vender soluções rápidas do que encarar a raiz do problema. Quando pensamos em tudo isso, é inevitável questionar: quantas pessoas estão agora mesmo confiando em práticas que acreditam ser seguras, mas que podem estar lentamente corroendo sua visão? Quantos, como Augusto, seguem tomando cápsulas coloridas acreditando em promessas de marketing, sem imaginar que dentro delas pode existir a semente da própria fraqueza ocular? A sensação é de estar preso em um jogo controlado, onde as peças mais importantes são escondidas do público. E a verdade mais cruel é que essa ameaça não age de forma óbvia. Ela não chega com um clarão de dor, não avisa com um colapso súbito. Ela se infiltra em silêncio, desgastando aos poucos o campo visual, até que um dia a pessoa percebe que já perdeu mais do que jamais imaginou. E a pior parte é que, nesse ponto, muitas vezes já não há como voltar atrás. É nesse silêncio que mora o verdadeiro perigo. E quando acreditamos que descobrimos a pior parte, sempre existe algo ainda mais sombrio escondido nas sombras, esperando para ser revelado. À medida que avançamos por esse labirinto de informações ocultas, fica claro que a visão depois dos 60 anos é uma linha tênue entre possibilidades e perigos. Por um lado, existem hábitos e cuidados que realmente podem ajudar a preservar a nitidez por mais tempo. Por outro, há ameaças que continuam à espreita, prontas para transformar qualquer pequena negligência em um ponto de não retorno. É como caminhar em uma ponte estreita sobre o abismo. Cada passo pode significar tanto a continuidade da luz quanto a queda na escuridão. Muitos estudos falam sobre benefícios potenciais de uma vida mais equilibrada. Uma alimentação rica em vegetais coloridos, por exemplo, pode fornecer antioxidantes que ajudam a retardar o envelhecimento das células oculares. O consumo moderado de peixes ricos em ômega 3 já foi associado a uma menor incidência de degeneração macular. Caminhadas ao ar livre, feitas sob a luz natural, estimulam a circulação e fortalecem não apenas o corpo, mas também os olhos. Tudo isso soa como esperança, como se houvesse uma chance real de segurar o declínio. Mas aqui está o detalhe que incomoda. Esses benefícios nunca vêm sozinhos. Eles estão sempre acompanhados de riscos silenciosos que podem anular qualquer ganho. A mesma luz natural que pode ser saudável em doses certas, por exemplo, pode se transformar em um fator devastador quando excessiva, provocando danos cumulativos à retina. O consumo de antioxidantes, em teoria protetor, pode se tornar perigoso quando usado em quantidades erradas, acelerando processos inflamatórios em vez de controlá-los. Até o hábito de caminhar pode trazer armadilhas ocultas, já que ambientes urbanos expõem os olhos a partículas invisíveis de poluição que corroem a superfície ocular com o tempo. Essa dualidade cria um dilema cruel. Como encontrar equilíbrio em um terreno onde tudo parece ter duas faces? Uma colher de proteção pode se tornar uma dose de veneno, e o que parece solução hoje pode ser a raiz do problema amanhã. É um jogo de sombras onde cada revelação vem acompanhada de uma nova dúvida, e cada passo dado em direção à preservação da visão é atravessado pela incerteza do risco. É nesse ponto que o conceito de limite crítico ganha peso. Especialistas falam em tons baixos sobre um ponto invisível que separa os olhos que resistem e os que sucumbem. Não se trata apenas de genética ou de azar, mas de um limiar fisiológico em que os danos acumulados ultrapassam a capacidade natural de reparação. Antes dele, ainda há espaço para resistência. Depois dele, a queda é rápida e quase sempre inevitável. O problema é que ninguém sabe exatamente quando esse limite é atingido. Ele não aparece em exames de rotina, não é diagnosticado com clareza. Ele apenas existe, oculto, esperando silenciosamente até que seja tarde demais. E aqui surge a parte mais perturbadora. Há sinais que sugerem que esse limite está se aproximando, mas eles são tão sutis que facilmente passam despercebidos.
uma leve dificuldade em adaptar a visão do claro para o escuro, uma demora incomum para focar objetos ao mudar o olhar, uma discreta perda da vivacidade das cores. Tudo isso pode parecer normal, mas juntos formam um quadro inquietante, como se o corpo estivesse tentando avisar que a linha invisível está prestes a ser cruzada. Pense em alguém que, por décadas, acreditou estar cuidando bem dos olhos. Comia frutas, usava óculos de sol, fazia consultas periódicas. Ainda assim, aos 62 anos, percebeu que ler um simples rótulo exigia esforço incomum. Ignorou o detalhe, achando ser apenas cansaço. 2 anos depois, notou que as palavras começavam a se embaralhar nas páginas de um livro. Em menos de 5 anos, já lutava para reconhecer rostos. Não havia aviso claro, não houve diagnóstico precoce que pudesse salvar. Ele havia atravessado o limite crítico sem sequer perceber. Essa história não é isolada. Ela ecoa em consultórios e relatos ao redor do mundo. Pessoas que acreditavam estar seguras, que seguiam rotinas consideradas saudáveis, de repente se encontram diante de uma escuridão inesperada. O choque não está apenas na perda da visão, mas na revelação de que nada do que fizeram pareceu suficiente. É como se o inimigo tivesse estado sempre à espreita, aguardando o momento certo para atacar. E o mais angustiante é que esse limite crítico não é apenas biológico, ele também é psicológico. O medo de perder a visão, somado à falta de informações claras, pode paralisar decisões importantes. Muitos hesitam em buscar ajuda, acreditando que ainda há tempo. Outros, iludidos por soluções rápidas vendidas em embalagens brilhantes, atrasam intervenções que poderiam fazer diferença. Assim, cada dia de incerteza se torna um passo em direção à sombra definitiva. Por trás de tudo isso, existe uma sensação perturbadora de que não estamos recebendo toda a verdade. A ciência sabe mais do que revela. Relatórios são guardados, estatísticas suavizadas, descobertas enterradas. Enquanto isso, o público segue acreditando em uma falsa segurança, apoiado em óculos que não curam e em promessas que não se cumprem. O limite crítico, silencioso e invisível continua a se aproximar, sem que ninguém diga claramente onde ele está. E talvez o mais perturbador de tudo seja pensar no impacto humano desse processo. Não estamos falando apenas de células que morrem ou de nervos que se desgastam. Estamos falando de vidas que mudam para sempre. Imagine a sensação de acordar e não conseguir mais ler o relógio na parede, ou de olhar para o rosto de alguém amado e vê-lo se desfazer em borrões indistintos. O mundo antes cheio de detalhes se transforma em um quadro nebuloso, onde a solidão e o medo se tornam companheiros constantes. Essa é a realidade de quem cruza o limite invisível sem perceber. Mesmo assim, existe uma esperança tênue, quase frágil, que se mantém. Pequenos ajustes de rotina, escolhas conscientes e vigilância atenta podem, para alguns, retardar esse processo. Mas mesmo essa esperança vem com uma sombra. Não há garantias. O que funciona para um pode falhar para outro. E as mesmas práticas que parecem seguras em um corpo podem ser devastadoras em outro. É como tentar caminhar em uma estrada coberta de névoa, onde cada passo pode revelar um caminho firme ou um precipício oculto. E é justamente nessa incerteza que mora o verdadeiro terror, porque ninguém sabe quando a linha final será cruzada. Ela pode estar a décadas de distância, ou pode estar mais próxima do que você imagina. Existe um ponto de não retorno, e quase ninguém fala sobre ele. Chegamos ao ponto em que todas as peças se encaixam. Desde o início, falamos sobre sinais sutis, ameaças invisíveis e riscos escondidos em hábitos cotidianos. Mas agora é o momento de revelar a verdade final. Depois dos 60, não é apenas o tempo que determina se você vai manter a visão ou mergulhar na escuridão. Existe uma rede de fatores silenciosos, ignorados pela maioria, que define quem consegue preservar os olhos e quem cruza o limite sem volta. A medicina convencional costuma resumir tudo ao envelhecimento natural. É mais simples dizer que a perda visual é inevitável do que encarar os detalhes perturbadores que estão por trás dela. Mas o que descobrimos aqui
expõe uma realidade diferente. A visão pode ser preservada, em alguns casos, por muito mais tempo do que se imagina, mas apenas se enfrentarmos os inimigos invisíveis que se escondem na rotina. O que está em jogo não é apenas enxergar letras em um papel, mas continuar vendo o mundo em toda a sua plenitude. Cores, rostos, horizontes, memórias. A verdade final é que não existe um milagre único, uma pílula secreta ou um suplemento mágico que garanta proteção. O que existe são escolhas, pequenas, diárias, mas que juntas podem prolongar a nitidez dos olhos, dormir de forma adequada, reduzir a exposição excessiva a telas, proteger-se da luz intensa, manter uma alimentação real e não processada. Essas ações não são chamativas, não aparecem em propagandas, mas são elas que realmente atrasam a aproximação do limite crítico. E ainda assim, há algo sombrio que precisa ser dito. Mesmo quem faz tudo certo não está imune. Existe sempre a chance de que a biologia siga seu curso e imponha o declínio. Esse é o tabu que ninguém gosta de comentar. É desconfortável admitir que não temos controle total, mas justamente por isso precisamos agir antes que a escuridão avance. A linha invisível está lá, esperando, mas a velocidade com que a alcançamos depende das escolhas que fazemos. Por trás do silêncio da indústria, por trás da omissão de informações, existe um jogo de interesses. Óculos, cirurgias, tratamentos e suplementos movimentam fortunas. E enquanto as pessoas acreditarem que esses caminhos são suficientes, a engrenagem continuará girando. Mas o que você ouviu aqui abre uma fresta nesse véu. A escuridão não chega de repente. Ela dá sinais, sussurra, avança em silêncio. Quem ignora, paga o preço. Quem escuta, pode ganhar tempo, talvez anos de clareza visual. Essa é a revelação que poucos têm coragem de dizer. A visão não é perdida de uma vez só. Ela é corroída em fragmentos, e cada escolha feita após os 60 pode acelerar ou retardar esse processo. Não existe promessa absoluta, mas existe poder na consciência. E essa consciência é o que separa aqueles que atravessam o limite sem perceber e aqueles que lutam até o último instante para manter a luz acesa. O que você faz com essa verdade é decisão sua. Mas lembre-se, ignorar os sinais, acreditar apenas em soluções fáceis, pode custar não apenas a nitidez da visão, mas também a liberdade de enxergar o próprio futuro. Se você chegou até aqui, mostre que não vai cair no silêncio da escuridão. Escreva nos comentários: quero enxergar até o fim. Essa frase não é apenas um gesto simbólico, mas uma forma de marcar que você se recusa a aceitar a cegueira como destino inevitável. Porque no fim, a escolha entre a luz e a sombra está mais próxima do que você imagina. E a pergunta que fica é: quando chegar a sua vez de encarar o limite, você estará preparado? Ou será engolido pela escuridão?